nesses últimos tempos. Você se aproximou do governo Fátima Bezerra, se aproximou do Partido dos Trabalhadores. No âmbito nacional, por exemplo, Ciro Gomes, do PDT, não comunga das ideias de Lula, por exemplo, que comenta-se que é pré-candidato à presidência da República. Aí aqui no Estado você fez o caminho inverso dele, né? O PDT se aproximou do Partido dos Trabalhadores. Em outras ocasiões, você fez críticas ao Partido dos Trabalhadores aqui no Estado, fez críticas à governadora Fátima. Né? Eu queria saber de você o seguinte, como é que vai ser isso agora? Né? Como é que você vai falar em favor de um governo que você já criticou? Né? As pessoas vão entender isso como agora? Vamos contextualizar isso, meu caro Sidney. Primeiro o seguinte, eu já votei e apoiei Lula em 3 eleições para presidente da República. A primeira foi em 89, no segundo turno, contra Collor. Inclusive eu vim para o comício aqui com Salomão Gugel e outros companheiros. Em 89 aqui eu tinha 20 e poucos anos de idade, né? E eu era deputado do MDB, votei em Ulisses Guimarães e no segundo turno fomos fazer a campanha de Lula, né? Depois, em 2002, eu votei em Lula para presidente. Em 2006, eu votei em Lula para presidente. Em 2010, eu votei em Dilma para presidente. Em 2014, eu votei e apoiei também Dilma para presidente. Depois eu quero contar uma história a vocês, que eu, sempre um político da capital, fui prefeito 4 vezes de Natal. Em 2004, eu disputei a prefeitura com Fátima. No segundo turno, Fátima não foi para o segundo turno. E ela me apoiou e votou comigo em 2004 para prefeito de Natal. Em 2008, Fátima foi a minha candidata a prefeita de Natal. Certo? A minha candidata, a minha sucessão. Eu apontei Fátima, escolhemos Fátima e fomos para a campanha com ela. Em 2012, no segundo turno da eleição, quando eu disputei contra o MDB, né, Fátima foi para a televisão, foi para o rádio e foi para as carreatas comigo, votando em mim. Né? Bom, em 2018, só tinha uma cadeira. E ela queria a mesma cadeira que eu, né? Então a gente dividiu, porque eu sou independente, ela também é independente, nós somos de partidos diferentes, né? E o que eu quero dizer com isso é que no passado já houve tantas e tantas e tantas campanhas em parcerias, tá certo? Que não impediu que, apesar da divergência de 2018, não é? A gente pudesse novamente se reencontrar. E isso aconteceu porque nós estamos no plano nacional na oposição, tá certo? Nós estamos no plano nacional na oposição. Depois da pandemia, eu saí percorrendo o Rio Grande do Norte, né? Críticas que eu fiz, natural que eu fiz críticas até ao meu partido, porque, como eu lhe digo, eu tenho uma consciência crítica, tá certo? Eu não estou só para aplaudir, só para elogiar, né? Eu tenho independência política. Há 20 anos atrás eu decretei essa minha independência política, tá certo? E tenho feito uma carreira solo, independente de família, tá certo? E eu tenho as minhas próprias opiniões. Então, amigos em comuns entre eu e Fátima fizeram esse encontro meu com ela. E aí nós conversamos bastante e chegamos à conclusão que a gente tinha muito mais convergência do que divergência. E é por isso que a gente fez essa aliança, tá certo? Ela é a minha candidata ao governo, eu sou o candidato dela ao Senado da República. O meu suplente é o Jean Paul Prats, que
que é filiado ao Partido dos Trabalhadores. Que queria, inclusive, ser o candidato. Né? E no plano nacional, no plano nacional, ele queria, legitimamente ele queria ser, porque ele já era o senador na cadeira, né? No plano nacional, tá certo? Ciro faz algumas críticas a Lula que eu não concordo. Eu não concordo porque eu acho que Lula não é nosso adversário, tá certo? Lula é do nosso campo de oposição. E eu acho que o presidenciável Ciro Gomes, do meu partido, deveria assestar suas baterias para o adversário, tá certo? E não para um aliado no campo da oposição. A história é simplesmente essa. Se os dois vierem aqui no Estado, depois de viabilizarem as suas candidaturas, ainda as pré-candidaturas, você vai subir em qual palanque? Eu vou receber, naturalmente, Ciro, não é? E quem for para o segundo turno, se Ciro for, o PT com certeza vai votar em Ciro. E se o Lula for para o segundo turno, né? Claro que nós vamos todos para a candidatura de Lula. Isso aqui no Estado? No Estado. No Estado e no país. É o que eu tenho visto, né? O presidente do partido, Carlos Lupe, tem uma excelente relação com o PT, tem uma excelente relação com o Lula, né? Foi ministro de Lula, o presidente do nosso partido. Eles têm uma excelente relação, eles têm um canal permanentemente aberto, tá certo? E o que eu sinto naturalmente no PDT de ponta a ponta, 100% ou 110%, é que ficaremos com Lula se Lula for Lula indo para o segundo turno. Todos nós ficaremos com Lula.